E vem conhecer tudo sobre a obra City Hunter. E na próxima quinta, dia 25/4, vai chegar na Netflix um live action da obra City Hunter. Obra essa que fazia muito sucesso e dominava tanto o universo dos mangás como dos animes nos anos 80 e 90. Mas depois disso, nos anos 2000, as pessoas meio que foram esquecendo City Hunter. E hoje em dia, as pessoas pouco conhecem da obra, uma nova geração pouco conhece da obra. Então eu pensei, vou aproveitar o live action que a Netflix está trazendo para poder apresentar a obra para as pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro falar qual que é a sinopse da obra e depois eu vou falar para quais mídias ele saiu. Os animes, os filmes, os OVAs, os live actions, vou apresentar como um todo a obra para o público. Vale destacar, esse é mais uma prova de como a Netflix está entrando de cabeça no universo dos animes e mangás, em live action como um todo. Porque além de recentemente adicionar um catálogo gigantesco de novos animes na sua plataforma, você pode perceber que desde o ano passado mais live actions estão saindo na plataforma. Ano passado, por exemplo, saiu o live action de Kimi ni Todoke, também saiu o live action de One Piece, saiu o live action de Yu Yu Hakusho, e esse ano já saiu o live action de Parasita e agora tá saindo City Hunter. Então você pode ver, uma média de 2 anos, 5 live actions saíram lá. Isso sem contar os que já estavam presentes, o que eles já tinham produzido. Muito interessante pensar essa nova investida da Netflix como um todo nesse universo de animes e mangás. E agora vamos falar um pouco sobre City Hunter. Para quem não conhece, e a série segue as façanhas de Ryo Saeba, um varredor e detetive particular que trabalha para livrar Tóquio do crime, junto com seu sócio, o ex-policial Hideyuki Makimura. Seu negócio de City Hunter é uma operação clandestina. Às vezes ele é um guarda-costas, às vezes ele é um assassino e é contratado escrevendo as letras de X, Y, Z e um quadro negro na estação de Shinjuku. E essa é a sinopse meio por cima de City Hunter. Óbvio que isso é bem o começo e eu falei o mínimo possível para poder não dar spoiler da obra, porque realmente eu quero que as pessoas que estão vendo esse vídeo vão atrás do anime e tentem acompanhar a obra. Muita gente pode não gostar por ser dos anos 80 e a animação e o ritmo ser diferente, mas mesmo assim, tô querendo que as pessoas vão atrás, então tentei dar o mínimo spoiler possível. Agora eu vou falar de todas as adaptações que essa obra teve, do mangá até o último live action. E o mangá de City Hunter foi publicado entre os anos de 1985 a 1991, teve um total de 35 volumes e foi escrito pelo mangaka Tsuka Ryoji. Esse autor, inclusive, tentou escrever outras obras e a maioria tinha essa temática, um pouco de um detetive particular, ele gostava bastante dessa temática. Tanto que logo depois que acabou o City Hunter, ele começou a escrever uma outra obra que teve 2 partes e que tem publicação até hoje, chamado Angel Heart, que a primeira parte, pra você ter uma noção, tem 33 volumes, foi publicado entre os anos de 2001 ao ano de 2010, de 2010 até hoje em dia, tem uma segunda parte em publicação. Pra quem não sabe, Angel Hearts também é do universo de City Hunter. Na verdade, ele é um spin-off barra continuação. Pra quem gosta de City Hunter, sabe que a obra continua em publicação até hoje. Claro, a obra principal, o City Hunter, acabou nos anos 90. Mas para quem quer ver uma continuação, para quem quer saber como a obra continua, é só ler Angel Hearts. E agora vamos falar um pouco do anime de City Hunter, as temporadas que teve. Pra quem não sabe, City Hunter teve um total de 4 temporadas. A primeira temporada foi ao ar entre os anos de 1987 a 1988, foi chamada de City Hunter 1 e teve um total de 51 episódios. E logo depois que se encerrou, no ano seguinte, em 1988, lançou City Hunter 2, que era a segunda temporada da obra, que também durou um ano, foi de 1988 a 1989, e teve um total de 63 episódios, e foi a maior temporada da obra até hoje, pode dizer assim, de todas as temporadas que teve, ela foi o que teve mais episódios. Logo depois veio City Hunter 3, que foi do ar entre os anos de 1989 a 1990, com um total de 13 episódios. E depois, a última temporada se chamou City Hunter 91, que, como o próprio nome diz, foi lançado em 1991 e teve um total de 13 episódios, igual à terceira temporada, encerrando o anime como um todo. Ou seja, se você pegar no geral, City Hunter tem um total de 140 episódios, englobando a obra como um todo.
E como você pode ver, nos anos 80 e 90 ele fez muito sucesso, porque enquanto tava lançando o mangá, o anime tava saindo junto, e ainda por cima, o que eu vou falar agora que ainda são os OVAs, os filmes e os live actions, você vê que todos saíram no meio do anime, no meio de uma temporada com a outra. Então praticamente, dos anos 80 inteiro, praticamente não teve um ano que não teve City Hunter. Começando com os OVAs. Tiveram dois OVAs. O primeiro OVA lançou em 1990 e chamava City Hunter, a cidade portuária em guerra. E o segundo OVA chamava City Hunter, Conspiração de $1 milhão, que foi ao ar em 1991. Para quem não sabe, não é familiarizado com o que é OVA, é praticamente não chega a ser um filme, ele é um pouco maior do que seria um episódio normal, ou seja, ele tem mais de 20 e poucos minutos, mas ao mesmo tempo ele não tem a duração total para se tornar um filme. Então ele acaba virando um OVA. Ele é um meio termo. Ele não tem, é como se fosse aquela ideia de ele não tem tempo suficiente para ser um episódio, nem para ser um filme, vira um OVA de uma história à parte que não faz parte da história principal. E agora eu vou falar um pouco dos filmes que, como a gente sabe, esses filmes de anime normalmente não adaptam a obra como um todo, são filmes paralelos com histórias paralelas. A obra ganhou um total de 5 filmes e o primeiro foi lançado em 1989, chamado City Hunter, a Magnum e o Destino do Amor. O segundo filme foi City Hunter, o Serviço Secreto, de 1996. Já consegue perceber que a partir dos OVAs e do filme aconteceu aquele processo de a obra acabou, mas ela fazia tanto sucesso, tinha uma popularidade tão grande que eles queriam ganhar mais dinheiro em cima dela. Então lançaram esse filme que eram histórias paralelas, mas já que tinha uma fanbase muito grande, eles sabiam que eles iriam no cinema ou consumir na época DVDs e VHS para poder, o home video como um todo, para poder comprar e continuar dando lucro. Então em 96 e 89 ainda existia, estava no final do mangá e do anime, mas em 96 a obra já tinha acabado há alguns anos, e mesmo assim eles continuaram produzindo conteúdo. E o terceiro filme chama City Hunter, Adeus Meu Amor, de 1997, e o penúltimo filme chama City Hunter, uma transmissão especial, A Morte do Cruel Bandido Saeb Hill, que foi ao ar em 1999, e depois disso teve um salto gigantesco de um filme pro outro. Como eu falei, City Hunter fez muito sucesso nos anos 80 e 90, e nos anos 2000 ele praticamente sumiu, por isso que muitas pessoas da nova geração não conhecem, e ele voltou com mais um filme no ano de 2019, chamado City Hunter, o filme, o detetive particular de Shinjuku, que foi ao ar em 2019. Você pode ver que em 2019, esse filme, ele não tem uma ideia como dos anos 90, que todo mundo conhecia a obra e era para continuar com aqueles personagens. Não, a ideia era reapresentar a obra para uma nova geração, tentando fazer com que City Hunter voltasse as pessoas comentarem. Porque apesar de ainda ter o spin-off que estava sendo lançado nos anos 2000 e 2010, as pessoas não comentam muito sobre City Hunter. Então isso aí foi uma tentativa de reintroduzir a obra para uma nova geração. E agora falta os live actions. E o primeiro live action, chamado City Hunter, foi lançado em 1993. E para provar e mostrar a popularidade na época de City Hunter e quão grande ele era a obra, quem era o protagonista do filme era simplesmente Jack Chan. Para quem não sabe a importância do Jack Chan no cinema oriental como um todo, ele é um dos grandes astros até hoje em dia. E nos anos 90 ele estava sendo um dos grandes astros. Cada filme que ele fazia, cada filme que ele surgia, ele provava o quão mais famoso ele é. A popularidade dele dentro dos países orientais eram até aqui no Ocidente, mas no Oriente principalmente, ele não conseguia andar na rua, ele era a grande estrela do país. E mesmo assim, ele pegou para fazer City Hunter em 1993, para poder mostrar o tamanho que a obra tinha e a popularidade que ela tinha. Depois, em 2011, City Hunter ganhou mais um live action coreano dessa vez, e esse live action mostra o que eu estava falando, a tentativa de trazer a obra de novo para uma nova geração. E depois, o último live action saiu, foi um live action francês que saiu em 2018, também com o nome de City Hunter. E agora, em 2024, vai sair essa nova versão da Netflix, que vai ser feita de novo pelo Oriente, porque a última versão foi francês, então agora os japoneses irão fazer agora com o selo da Netflix. Além disso, City Hunter também ganhou 3 jogos de videogame. O primeiro jogo é o Famicom Jump, que era aquela união de alguns universos da Jump. O segundo é o City Hunter, que saiu nos anos 90, e o mais recente, que as pessoas devem conhecer mais, ele aparece como um personagem especial, é no jogo Jump Force. Para mostrar, Jump Force, de novo, para mostrar mais uma vez a popularidade de City Hunter. Fizeram uma votação para saber quais personagens da Jump deveriam estar lá, e no meio de personagens tão famosos que tanta gente conhece, City Hunter ganhou um voto. Então tudo isso envolve o universo de City Hunter. E é isso que eu queria fazer. Eu queria provar a grandiosidade que é City Hunter, o quanto é uma obra conhecida e o quanto vale seu tempo. Para quem gosta dessa mistura de um pouco de investigação com um pouco do exagero que os animes e os mangás têm, eu acho que essa é a obra perfeita. Eu acho que essa é a melhor apresentação que eu posso fazer para quem tem interesse em conhecer mais sobre ela.
Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você conhece de City Hunter? Você gostava da obra? Você já assistiu a obra? Já leu o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.